Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos para mais uma aula de matemática. Voltando então a falar sobre a grande área da matemática que a gente já estava falando, que é a geometria. No caso, a gente sempre estava falando sobre geometria plana, sobre a área da figura, né, perímetro. Agora a gente vai dar uma aprofundada e começar a mudar o nosso conceito. A gente falava de um plano, da geometria plana, de um plano que é relacionado à área, agora a gente vai falar sobre o espaço. Então eu saio de algo que é bidimensional e passo para algo que é tridimensional. Então vamos falar sobre alguns sólidos geométricos aqui. E eu trouxe essa imagem desse cubo. Quem nunca pegou esse cubinho para brincar? Gente, quando eu era pequeno eu achava o máximo. E aí eu lembro que eu não conseguia e era super difícil. Na minha época não tinha YouTube, então não tinha como pegar aqueles algoritmos. Faz a cruz, coloca as mesmas cores fazendo um xizinho e aí depois faz alguns movimentos específicos e você consegue resolver. Não, na minha época não tinha isso, porém a gente brincava-se muito. E esse cubo que eu estou mostrando para vocês, esse cubo mágico, como se diz, ele é uma representação de o que é um sólido geométrico. O sólido geométrico que é o próprio cubo. Então, esse aqui é um cubo. E Júlio, por que você virou para mim e falou assim que você estava no bidimensional, em 2 dimensões na área e vai passar por tridimensional? Porque agora eu estou com 3 dimensões. Percebam que agora eu tenho uma dimensão para cá, uma dimensão subindo e essa aqui de lado. Percebam então aqui, ó, que eu tenho um plano aqui, que eu tenho outro plano aqui e que eu tenho um outro terceiro plano aqui. Passei então para o tridimensional. Estou falando de uma figura geométrica muito famosa que a gente vê em dados, a gente vê no próprio, num cubo. E a gente pode achar diversas aplicações, sei lá, puff da sua casa tem formatos cúbicos. Então a gente vai usar muito o cubo ou esse conteúdo de geometria espacial falando especificamente de sólidos geométricos, tudo bem? E aí, para a gente começar a falar sobre a geometria espacial, sobre cubos, sobre pirâmides que a gente vai ver, sobre cilindros, certo? Paralelepípedos, nós temos que identificar, então, como é que são classificados esses sólidos geométricos, certo? E eles são classificados em os poliedros e os não poliedros. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, gente, pega e joga. Se você jogou e não rolou, ele é um poliedro. Então, observe essa figura aqui. Parece um paralelepípedo, porque ele não tem as 3 dimensões iguais. Mas ele é um poliedro. Por quê? Porque não rola. Se você pegar e tentar rodar isso, não vai. Certo? Ah, Júlio, deu umas cambotas. Beleza, bacana, joia. Mas, enfim, ele não vai conseguir continuar esse movimento. Já quando você pega um outro sólido geométrico, nesse caso aqui, um não poliedro. Esse aqui é um cilindro. Se você pegar o cilindro e tentar girar, rodar ele, ele vai conseguir esse movimento. Por quê? Porque parte dele é formado por quê? Por uma circunferência. E se ele tem uma circunferência, ele não será considerado um poliedro. E aí, o que eu tenho? Nos poliedros, eles sempre vão ter, possuem somente faces planas. Então, isso aqui é um plano. Nos não poliedros, possuem partes arredondadas. Ou seja, não planas, olha aqui. Redondo, redondo. Por isso que ele consegue fazer esse movimento de andar, de rolar, de correr, certo? Muito bom. E aqui eu dei um exemplo de algumas figuras para a gente avaliar. Será que é um poliedro? Será que é não poliedro? Lembrar que o poliedro ele tem faces planas e o não poliedros aí ele tem parte arredondada. Então vamos olhar. A bola que você joga um futebol, um futsal, ela é um poliedro ou não poliedro? Júlio, a bola rola. A gente usa a bola para rolar, para jogar, para fazer gol, para futebol. Então, a bola é considerada um não poliedro. Vou colocar NP, tá? Não poliedro, certo? Ela não é um poliedro porque ela está rolando. Ela não só tem partes planas. Olha isso aqui é um cone. Esse cone rola. Parte dele rola. Se você pegar essa parte aqui, ela rola. Eu tenho uma parte plana, que é a parte de baixo, que é que você coloca no chão, mas eu tenho uma parte que rola. Qualquer cone ou qualquer sólido geométrico que tiver uma parte que rola, uma parte que não é plana, eu vou ter o quê? Um não poliedro. Nossa, Ju, mas tem uma parte dele que é planinha, que é o chão. Tudo bem, mas ele tem outra parte que não é plana. Então ele é um não poliedro. Certo? O cubo que eu falei lá no início da aula, o cubo mágico, ele é plano, plano, plano. Vocês percebam que ele não tem nenhuma das suas partes, ele tem algo que rola. Se você jogar, ele vai girar e vai cair num jeito e parar. Certo?
de uma forma, de um lado e parar. Então, ele é um poliedro, certo? Garrafa de refrigerante, garrafa de suco, garrafa de qualquer coisa, uma latinha, na verdade, nesse caso. Ela tem uma parte arredondada, não dá pra ver, mas a parte superior dela aqui é redonda. Então, se você girar ela, rodar ela, rolar, ela vai. Então, ela é um não poliedro. Olha essa geladeira aqui. Coloquei uma geladeira pra gente ver. A geladeira, ela tem partes apenas planas. Ah, Ju, tem umas curvinhas. Não, nem considero essas curvas do puxador, entre outros. Eu tenho a parte apenas plana dela. Aqui, ó, a porta aqui, mesmo que as duas portas são planas, o lado esquerdo, o fundo. Então, eu vou considerar um poliedro aqui, certo? Então, a definição de poliedro tem que ficar muito claro. Os poliedros, eles têm apenas faces planas. Os não poliedros, eles têm faces não planas, certo? E aqui eu preciso de alguns conceitos que eu acho muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado na geometria, tanto a geometria plana quanto a geometria espacial. A gente tem que entender, compreender, até para a gente usar alguns artifícios e ferramentas matemáticas. Então, as arestas. O que são as arestas? São as linhas resultantes do encontro de duas faces. Então, quando eu encontro duas faces, eu tenho essas linhas resultantes, são as arestas. Ou seja, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha, e essa linha é chamada de aresta. O que são os vértices? Os vértices são os pontos de encontro das arestas. Ou seja, a aresta de um poliedro se encontra em um ponto, e esse ponto é o vértice, é o que a gente chama de vértice do poliedro. E a face são formados por planos. Em um poliedro, duas faces nunca estão no mesmo plano, mas estão no mesmo espaço. Cada uma dessas faces é um polígono, e eu quero mostrar isso para vocês. Então, a face é essa parte de lado aqui. A aresta, olha para vocês verem, gente. A aresta, liguei um vértice ao outro, ó. O vértice é esse aqui, ó. Olha os vértices. Olha os... Ah, tá marcado. Ó, tá o vértice. Ó o vértice. Ó o vértice. Ó o vértice. Ó o vértice. Certo? A aresta, então, ó. Uma aresta, outra aresta, outra aresta, outra aresta, outra aresta, outra aresta, outra aresta. E as faces? Coloquei essa face lateral. Poderia ser essa outra aqui do lado, poderia ser essa aqui de cima, poderia ser essa aqui da frente. Júlio, tem uma embaixo também? Tem. Tem uma lá no fundo, Júlio? Tem. Então, isso vem ser as minhas faces, certo? De novo, quando eu falo dos poliedros, eles vão ter face, aresta e vértice. Perceba que os não poliedros, volta aqui, os não poliedros, eles podem ter face, beleza? Isso aqui tem uma face, beleza, Júlio? Mas observe que aqui eu não tenho um vértice. Por quê? O vértice é o cruzamento das arestas e eu não tenho aresta, ó. O vértice aqui, ó, são os pontos. Marcando eles aqui de novo. Então, quando eu olho para o não poliedro aqui, eu não tenho o vértice aqui, certo? E aqui tem uma coisa muito, muito importante, que é a relação de Euler. A relação de Euler, ela é fundamental. Eu costumo dizer que ela é uma das fórmulas matemáticas, conceitos matemáticos que a gente tem que ter muito fixado com a gente, tá? Euler descobriu que se você pegar para qualquer poliedro convexo, ele descobriu que, ó, se você pegar o número de vértice, somar com o número de face, sempre vai dar igual ao número de aresta somado a 2. Então, de novo, você vai pegar os seus vértices, somar com as faces e tem que dar igual às arestas mais 2, certo? Olha isso aqui. Olha esse poliedro aqui. Eu tenho o quê? É uma figura, é uma pirâmide. Ela tem uma base retangular, então ela tem 4 faces. Uma daqui, uma na frente, uma da esquerda e uma lá no fundo. O que eu tenho? Eu tenho as faces, que é essa face EBC, a face EAB, a face EDA e a face do fundo, que é a EDC. Eu tenho as arestas que são CB, CEBE, DE, BA, BADC, certo? Essas são as minhas arestas. E as faces, eu já falei, os vértices são esses pontos, né? O C, B, D, A e E, ok? Se eu fizer essa relação de gênero, dava certo? Você pode conferir. Então, vamos olhar. As faces. Quantas faces a gente tem? Vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 faces. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho 5 faces, mas vou deixar, por exemplo, para mim achar a quantidade de arestas. Quantos vértices eu tenho? Vértices eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5, certo? Então, eu tenho 5 vértices e 5 faces. Então, quer dizer que isso aqui é igual a quantidade de arestas mais 2, certo? Então, quer dizer que a minha aresta é igual a quanto?
10, passo 2 para o outro lado, menos 2, 8. Ele tem 8 arestas. Quer conferir? Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. A fórmula de Euler facilita muito a nossa vida. Agora a gente vai fazer um exercício para a gente fixar isso. E vamos todos olhar bem, identificar o que é vértice, o que é aresta, o que são as faces e, se preciso, a gente utilizar, então, a fórmula de Euler. Ele fala o quê? Vértice mais face igual a aresta mais 2. Vou anotar aqui do lado para você não esquecer, ó. Para você ficar olhando, ó, a aula inteira. Vértice mais face é igual a quantidade de aresta somado a 2. Calcule a quantidade de arestas, faces e vértices do poliedro abaixo. Eu vou contar as arestas. As arestas são os mais complicados. Vou tentar contar as faces e os vértices, e por eu vou achar, então, as arestas. Então, vamos lá. Vamos colocar os vértices aqui, tá? 1 vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices. 6 vértices, 7 vértices, 8 vértices, 9 vértices, 10 vértices. Achei 10 vértices, não achei mais nenhum vértice. Então, vértice, eu tenho 10. Coloquei 10 aqui. Certo? Deixa eu apagar aqui, eu fiz um sinalzinho aqui, né? Menos 10, mas é mais 10. 10 vértices. Vamos contar as faces agora. Então, vértice mais face. Quantas faces eu tenho? Eu tenho a face de cima e a de baixo. Deu 2. Vamos contar. Eu tenho essa da frente aqui, que é uma, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu tenho 5 faces laterais e 2, uma em cima e uma embaixo. Então, deu 7. É igual a arestas mais 2. Quer dizer que a minha quantidade de arestas é 10 mais 7, 17, menos 2, eu tenho 15 arestas. Júlia, tem isso tudo? Ah, deve ter. Vamos lá, vou contar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê as outras 7, Júlia? Espera. 11, 12. O que aconteceu? 13, 14. E aí? 15. Quantas arestas tem que ter? 15. Então, a relação de Euler, mais uma vez, deu certo aqui, certo? Último exemplo, bem legal também. A gente vai, então, utilizar mais uma vez, fazer a mesma coisa, identificar. Aqui só tem que identificar, né? Então, vamos fazer de cores diferentes. Vou fazer as arestas de vermelho, então, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma arestas, ó, vermelha aresta, tá? 2 arestas, 3 arestas, 4, 5, 6, 7, parece ter 8, né? Se eu não contar errado, eu tenho 8 aqui. Vou identificar agora de amarelo os vértices. Então, ó, um vértice aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Achei os 4 vértices, né? Por fim, eu vou achar as faces. As faces eu vou ter que colorir, vai ser um pouco complicado, mas vamos lá. Aqui eu tenho uma face, aqui na frente, aqui embaixo, eu tenho outra face, 2. Lá no fundo eu teria outra face, colorindo aqui, teria 3, e essa do lado aqui eu teria 4 faces. Quer usar a relação de Euler? Você pode utilizar também. Vou usar, cadê meu pincel preto? O Euler fala o seguinte: vértice mais face igual a aresta mais 2. Quantas arestas a gente achou? Eu não lembro, mas vamos lá. Face, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 face. Vértice tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Então, quer dizer que 5 mais 5 é 10. A aresta mais 2. Então, a aresta, nesse caso, vai dar 8. Não sei se a gente achou 8, mas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. 8 arestas. Certo? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima.